Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sexto ano do Colégio Emaús. E sexto ano? Bom, a gente vai fazer então a correção dos exercícios da última videoaula. Vamos fazer a correção aí das questões da videoaula, né? Falar um pouquinho depois sobre esses exemplos aí de transformações físicas e químicas. Antes, vamos corrigir a questão 1 e 2 da síntese e o desafio, questão 2, página 252. Então, vamos lá para a página 251. Bom, primeiro a síntese, subir um pouquinho. Temos aqui, então, síntese. Aumentar o zoom aqui, fica mais fácil a leitura. Questão 1. Os primeiros grupos humanos eram nômades e viviam de caça e de coleta. Eles cozinhavam seus alimentos sobre as pedras aquecidas dentro de recipientes de couro, cheios de água e envolvidos em folhas de vegetais cobertos por terra. Classifiquem físicos ou químicos os fenômenos a seguir. Então aí eu dei um textozinho, né? Retirando aí algumas partes para falar aí se é físico ou químico. Primeiro, então, cozer alimentos. Do ato de cozinhar alimentos. Olha só, você pega uma carne, ela tá bem vermelha, né? Coloca ela no prato, numa panela, vai ocorrer aí a chama, né? Pra você cozinhar ela. O que vai acontecendo com ela? Vai alterando principalmente a cor. E se você deixar por muito tempo, ela vai queimar, vai começar a dar fumaça demais, vai ficar literalmente preta, alterando totalmente o seu formato, seu gosto. Ela não fica nem com o mesmo gosto, ela altera até a composição interna dela, quebra todas as proteínas que estão presentes nela. Então, é um fenômeno químico, uma transformação química que acontece quando a gente está cozinhando em um alimento. Uma dica, pessoal, sempre que vocês lerem algum fenômeno relacionado ao fogo, a chama, incêndio, tudo que está relacionado ao fogo é químico, a maioria. Tá certo que a gente vai ter sempre uma exceção, nas ciências a gente tem sempre uma exceção, mas na maioria das vezes o fogo vai estar relacionado aí a um fenômeno químico. Próximo, evaporar água. Poxa, eu tenho água no seu estado líquido e ela vai passar para o seu estado gasoso. Transformação física, porque alterou aí, ó, só o estado físico da matéria. Lembram que eu pedi para vocês sempre relacionarem essas duas coisas? Saiu de sólido, foi para líquido, foi para gasoso, voltou para sólido, líquido, fica migrando aí entre sólido, líquido e gasoso, é só transformação física, porque no caso da água, ela continua sendo H2O líquido, H2O gasoso, é a mesma coisa, independente do estado em que ela esteja, tá bom? Próximo, queimar madeira. Aí, ó, queimar, fogo, incêndio, químico. Por quê? Você vai estar pegando a madeira ali, sólido, a combustão, então todas as moléculas, principalmente o carbono que está presente na árvore, né, saiu e houve a transformação. Então é um fenômeno químico, uma transformação química, alterou totalmente o formato ali da madeira. Saiu alguns materiais dela, algumas moléculas e ficou ali o carvão, né? Formou aí o carvão. Lembra que nos fenômenos químicos, nas transformações químicas, vai sempre gerar aí uma nova substância. Então, se você queima madeira, ela se transforma em carvão, nova substância.
Questão 2 da síntese. Considere as seguintes situações. Indique quais delas são transformações químicas e quais são físicas. Aí são vários exemplos e é muito bom a gente ir fazendo esses exemplos para chegar na hora da prova já craque em descobrir se é uma transformação física ou química. Vamos lá. Um frasco de acetona deve permanecer fechado, pois ele evapora rapidamente. Então, olha só. O frasco com acetona, independente do líquido também que tivesse, pessoal. Se está falando de evaporação, que a gente já sabe o que é transformação física, porque ele estava no seu estado líquido, foi para gasoso, transformação física. 2. Fermentação da massa na fabricação de pães. Olha só, acompanha o raciocínio. A química que a gente vai falar, entrar com na próxima aula, vai gerar sempre uma nova substância. O que o pão é? Nada mais, nada menos do que uma nova substância. Porque para a produção dele, você precisou de utilizar aí a massa, água, farinha, sal, né? Entre outros materiais que eu não sei aqui de cabeça agora. Então é uma transformação química. Alterou totalmente o formato, né? Por exemplo, aqui é só a massa. Aí altera aí todo o formato dele, ele cresce. Deve ter fermento aí também, vai fazer ele crescer e tudo mais. Enfim, transformação química. Próximo, cozimento de ovos. Também química, tá? Porque você vai alterar todo o estado ali, ó, interno daquele ovo. Antes, se você quebrar um ovo, ele é líquido. Depois ele se torna sólido. Ah, Renan, mas isso daí está relacionado às transformações físicas. Sim, só que lembram que quando eu falei para vocês que tudo que vai estar relacionado ao fogo, a maioria das vezes se relaciona com os fenômenos químicos, porque eles alteram aí a composição da matéria. Então o ovo ele fica totalmente diferente, tá? Então muito importante lembrar isso. Próximo. Aqui temos uma destilação, aquele método de separação, né, uma destilação fracionada do petróleo. Então, o petróleo ele é a base para a construção de vários materiais, tá? Então, o que acontece? Para a produção desses outros materiais, né, que são construídos pelo petróleo, eles são formados a uma certa temperatura do petróleo. A 70 graus. E como a própria imagem já ilustra, né? Fica fácil de entender. A 70 graus é possível aí a produção do gás, a gasolina, a uma temperatura um pouquinho maior, a querosene e assim por diante. Então, o que eu estou alterando aqui? Somente a composição, a forma do petróleo. Ele continua sendo, por mais que altere o nome, é uma transformação física, tá bom? Então, todas as transformações relacionadas ao petróleo são transformações físicas, porque ele continua com a mesma molécula, ele continua sendo um combustível. Tanto que gás, gasolina, querosene, óleo diesel, tanto que o óleo lubrificante, eles podem sim queimar, porque são derivados do petróleo. Então temos uma transformação física. A última, então, temos aqui a dissolução do sal de cozinha em água. Também uma transformação física. Por mais que você não veja mais, você pega o sal. Açúcar também é a mesma coisa, né? Lembrando aí, a água, o que ela é? Solvente universal. Então você pega sal ou açúcar, mistura nela, o que acontece? Ela vai sumir. Sumiu, ficou ali misturado, tá? Depois, se você quiser recuperar esse sal, esse açúcar, você pode utilizar um dos métodos de separação
que você consegue sim retirar o sal e açúcar da água. Se a água evaporar, se você deixar numa temperatura ambiente, a água vai evaporar e o sal e o açúcar vai sair da água. Eles se separam. Então temos aí a transformação física. Eles continuam sempre com a mesma molécula aí nessa situação. Um exemplo claro disso, pessoal, é justamente quando a gente vai para a praia. A gente vai para a praia, você entra no mar, a água do mar ela é o quê? Salgada. Você volta para a areia, né? Seu corpo está cheio de sal. Ou seja, não altera o estado aí do sal. Ele continua sendo sal, misturado ou não misturado na água. Próxima questão, então, vamos para o desafio, questão 2. Desafio muito interessante aí, questão 2, falando de decomposição. Questão 2, observe o quadro abaixo. Temos aí a decomposição de materiais. Aqui o material, o tempo que ele demora para se decompor. Repare que os restos orgânicos são os mais rápidos, né? Olha aqui, de 2 meses até 1 ano aí, dependendo, se for uma casca mais grossa. Aí se pegar o filtro de cigarro, já demora um pouquinho mais, 3 meses, chiclete 5 anos, papel de 3 meses, aí o papel entra muito próximo também de resto orgânico. Madeira, 6 meses, o aço, 10 anos, plástico, mais de 100 anos, fralda descartável, 600 anos, o vidro, mais de 10 mil anos, e a lata de alumínio, mais de 1000 anos. Isso daí são datas aproximadas. As decomposições estão relacionadas às transformações químicas, porque altera totalmente o formato e a composição dos materiais. Agora, suponha que uma pessoa tenha colocado entre 2 camadas de terra úmida os seguintes materiais: o chiclete, o filtro de cigarro, folha, bolinha de gude e os pedaços de plástico. Agora responda às perguntas. Então temos essa situação com esses materiais aí debaixo de 2 camadas de terra. Em qual desses materiais você vai notar alterações em um menor espaço de tempo? Mais rápido. É só olhar a tabela. O mais rápido aqui, é resto orgânico, que vai se decompor, se vai alterar em um menor tempo. São as folhas. São produtos naturais, restos orgânicos, fruta, casca de ovo, casca de fruta, sementes, tudo isso é considerado aí restos orgânicos. Até mesmo carne, pessoal, tudo que é de origem animal ou vegetal. Então, a folha, menor espaço de tempo. B. Qual dos materiais praticamente não sofrerá alterações com o passar do tempo? Temos aqui então, olha só, o vidro, mais de 10 mil anos. Vidro, a bolinha de gude é feita de vidro. Pessoal, pasmem, existem vidros, né? Isso naquela época eu acho que eles nem utilizavam vidro, mas pressupõe que 1000 anos antes de Jesus Cristo, antes de Cristo, pessoal, 2000 anos antes de Cristo, se aquelas pessoas utilizavam o vidro, fundiam o vidro, né, para a construção de objetos, existem vidros intactos até hoje, porque o tempo de decomposição dele é muito alto. Eles demoram muito tempo para se decompor, mais de 10 mil anos. Então é muito tempo, por isso que a gente deve sempre preocupar com o descarte desses materiais, porque eles podem poluir aí o meio ambiente. Aí sempre relacionar esse assunto, né, com a poluição ambiental. C. Qual deles poderia ser utilizado como adubo? Aí a folha, somente a folha, porque o chiclete tem produtos químicos, assim como o cigarro, a bolinha de gude é vidro, vai ficar lá, poxa, 10 mil anos, nem seus tataranetos vai ver a decomposição desse vidro aí, e o pedaço de plástico muito menos.
beleza? Bom, voltando então para as questões da videoaula. 1. A mudança de cor, queima de papel, ó, falou de queima de papel, o que que é? Químico. Acabou, ainda tá falando que é uma mudança, né, de cor. Então, a gente vai entender um pouquinho mais aí na próxima videoaula, quando a gente for falar das transformações químicas. Tudo que está alterando, pode lembrar também de transformação química. 2. Liberação de um gás, efervescência. Exemplo, antiácido estomacal em água, bicarbonato de sódio em vinagre, também é uma transformação química. Formação de um sólido, ao misturar dois sistemas líquidos ou um sistema de um gás, poderá ocorrer a formação de uma nova substância. Olha só, nova substância, também é química. 4. Aparecimento de chama. E falou de fogo? Chama, química. 5. Produção de plástico a partir do petróleo, química. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre, física. Porque você pegou o cobre, você alterou só o formato dele ali. Ele continua sendo cobre, então é física. Fabricação de coalhada a partir do leite, é química. Tá? Pega o leite, eleva ele a uma temperatura, altera a composição, é químico. 8. Desaparecimento do açúcar ou sal de cozinha quando colocados e agitados em pequena quantidade. Aí a gente acabou de fazer no nosso livro, né? É físico. 9. As plantas absorvem a luz solar e a transformam em energia. A fotossíntese, né? A produção de energia aí que a gente já falou, é química. A produção do alumínio a partir da latinha de alumínio, é química. E a gente vai entender por que também com mais calma na próxima videoaula. Prego enferrujado também é uma transformação química. Beleza? Fechamos então a videoaula de hoje. Bons estudos. Até a próxima. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo.